O que as pessoas precisam entender é que nós, ainda no Brasil, não temos nenhum caso efetivo de coronavírus. O que não significa que não vá ter nenhum caso, né? Mas todas as medidas governamentais, elas estão sendo tomadas no sentido de minimizar o impacto da entrada desse vírus aqui dentro do país. O que é importante? Quem está chegando de fora, das áreas mais importantes, que de forma geral está sendo a Ásia, ela deve fazer uma quarentena por si própria. Então, ou seja, essa pessoa tem que ficar quietinha em casa por 14 a 15 dias, com menor contato de pessoas e mesmo no contato domiciliar, mantendo algumas regras que são básicas. Evitar uma proximidade menor do que 1 metro. Por que essa marca de 1 metro? Porque é o trajeto dos meus perdigotos. Então, se eu fico muito próximo, eu acabo recebendo no meu nariz e na minha garganta os gotículas de saliva que o outro está expelindo na hora que ele está falando. Ficar em casa nesse período. Por quê? Porque quanto mais pessoas eu vou conversando, eu posso transmitir. E a gente tem um agravante do coronavírus. Aparentemente, como vários outros vírus, a transmissão ela pode começar antes da manifestação da doença. Quando a transmissão ela se inicia com a manifestação clínica, é mais simples, porque se eu não tinha nada até ontem, passei a ter hoje, ótimo. Mas os vírus, de forma geral, eles invadem o nosso organismo, começam a fazer a replicação desses vírus e nesse momento eu já estou doente, já tenho a capacidade de transmitir, mas ainda não tenho nenhuma manifestação clínica. Então é importante que a gente entenda isso. Então, cheguei de uma viagem da Ásia, estou me sentindo bem, não quer dizer que eu esteja livre. Exatamente. Eu preciso tomar os mesmos cuidados de aguardar cerca de 15 dias para ter contato com as pessoas. Exatamente. Isso é um ponto importante. Não é assim, estou doente, eu estou transmitindo. Sugere que o vírus já possa estar transmitindo naquilo que a gente chama de período prodrômico, ou seja, ele está começando a ganhar força em mim. Mais importante, criar o hábito da higienização das mãos. Isso vale para todas as doenças respiratórias. Então, que ter o hábito de eu vou comer alguma coisa, eu tenho que estar com a minha mão sempre limpa. O segundo ponto que eu acho que nós não podemos esquecer é a higiene no sentido da toalete. Se eu tiver uma infecção respiratória, não sair espalhando o vírus para todo quanto é lá. Usar lenço de papel, obstruir a mão na hora que está tossindo e espirrando, porque a gente ainda vê muitas pessoas que faz questão de divulgar em público que está tossindo e espirrando e contamina muitas pessoas. Evitar aglomeração de indivíduos, então não evitar contatos muito próximos e para o sistema imune, que vai interferir em qualquer infecção viral ou bacteriana, manter uma boa qualidade de vida, que é exatamente isso, dormir bem e ter uma alimentação saudável com alimentos nutritivos. Isso pode colaborar também, né? Sem torna dúvida. A gente mais resistente às várias doenças. Torna o meu sistema imune mais treinado e apto para resistir a qualquer tipo de infecção. O coronavírus, ele se parece muito com a gripe, então é febre, e ele vem associado de manifestações respiratórias. Tosse, secreção. O que chama um pouquinho a atenção é que os casos mais graves, as manifestações respiratórias graves de falta de ar, elas acontecem 5 a 7 dias depois do início do quadro. Então, o indivíduo começa com aquele quadro inespecífico de febre e dor no corpo, tosse seca, mas a piora acontece 5 a 7 dias depois. E uma das coisas que esse vírus também está chamando a atenção, porque ele costuma estar muito associado a manifestações intestinais. E esta variante do coronavírus não tem mostrado muito isso. Mas, infelizmente, a manifestação inicial é sempre a mesma, né? Febre, dor no corpo. Parece uma gripe. Que parece uma gripe e pode parecer uma dengue nas primeiras horas. Começou a ter quadro respiratório, tem que se pensar
obviamente, nas infecções relacionadas a isso, e é onde entra o vírus da gripe, entre outros, e, obviamente, se a pessoa teve exposição para o coronavírus. Lembrando que aquele indivíduo que tiver essa manifestação e chegou de algum país asiático ou teve contato com alguém que chegou, deve imediatamente, ao chegar em qualquer hospital, solicitar uma máscara, se não tem, e informar do risco, porque isso vai minimizar o impacto da transmissão para as outras pessoas que estão lá. Então, especificamente, tomar antitérmico. Se febre. Então, no Brasil, quais são os 2 antitérmicos mais frequentes? É dipirona ou paracetamol. Teve febre, toma um antitérmico, piorou, está tendo algum desconforto, procure serviço de urgência. E nesta situação de contato com alguém que veio da Ásia, ou se veio da Ásia, informar imediatamente na chegada, para com que a equipe de saúde, nós, por exemplo, do Hospital da Unimed, já fizemos uma mobilização, então a gente já criou toda uma estrutura para com que esse paciente possa ser bem recebido, bem acolhido e as medidas necessárias serem executadas, mas impedir com que ele sirva de fonte de contaminação para outras pessoas que estão lá por outros motivos, porque as pessoas não vão deixar de ter cálculo renal, as pessoas não vão deixar de cair na rua, né? Então, essas outras urgências, emergências, elas vão continuar acontecendo, e é importante que a gente cria um bloqueio. Então, no Hospital da Unimed aqui em Rio Claro, a gente já montou todo um programa e toda uma estrutura, como nós fizemos quando chegou o H1N1, e nós, naquela ocasião, tivemos, logo no início da epidemia, pessoas que estavam chegando da área do epicentro da doença no México, e nós não tivemos nenhuma intercorrência, nenhum paciente pegou de outro, e as coisas correram muito bem.